como Saul Níguez joga. Ele é camisa 10, ele é ponta direita, ele é pela esquerda, ele é volante, ele é segundo atacante. O que ele faz, rapaziada? Dê uma olhada aqui nos dados do Saul Níguez no Transfermarkt, no SofaScore, e vamos tentar tirar uma conclusão aqui de como o Saul Níguez tem jogado e como ele vai melhor. Vamos trocar essa ideia? Então deixa o like aí e vamos para análise dos dados, tá? Fechou? Tamo junto? Então vamos nessa, vamos lá. Rapaziada, tá aqui. Queria mostrar para vocês aqui algo muito interessante que é o na verdade o Transfermarkt, né? Um site aí de dados, de transferências e de desempenho de jogadores, né? Tá aqui, rapaziada, a temporada do Saul Níguez 23/20, na verdade é 24/25, né? Temporada 24/25, a última temporada aí do futebol europeu. Ele andou emprestado, né? Jogando ali pelo Sevilha. E olha só que interessante o que traz aqui os dados do Transfermarkt, né? O Saul jogou ali 38 jogos, se eu não me engano. Exatamente isso, 29 jogos ali pelo Sevilha na temporada passada, 24 em La Liga, 2 jogos na Copa do Rei, e aí estão contando já 2 jogos e um jogo pelo Flamengo na Copa do Brasil, mas vamos nos atentar ao Sevilha, né? Tá aqui, foram 14 jogos iniciando como meia central, como camisa 8 ali, como volante, né? E 4 jogos como meia ofensivo, como um 10, digamos assim, né? Outros 2 jogos pela esquerda, 2 jogos como um volante, como um 5, nem como um 8, mas como um 5, e um jogo até como lateral esquerdo, tá? Esses dados aqui são do Transfermarkt na última temporada europeia, tá? Temporada 24/25. Quando a gente vem pro SofaScore, rapaziada, que também é um balizador de dados, né, do futebol mundial, muita gente usa para ver desempenho, até para o pessoal que joga, né, em alguns sites por aí, mas é bem interessante ver que nessa mesma temporada 24/25, você consegue colocar aqui o desempenho dele em La Liga, né, e olha só que interessante o mapa de calor do Saul, né, tá aqui abaixo da onde eu tô falando, né, você consegue ver, dar uma olhada aí de onde, qual foi o mapa de calor, como está o mapa de calor do Saul nessa temporada 24/25, né, a última temporada europeia, e você vê a média do mapa de calor do Saul na temporada, bem ali pelo lado esquerdo, né, em 24 jogos, 17 como titular, 65 minutos em média por jogo, tá? Total de minutos jogados, 1.555 minutos, tá? E você vê o Saul Níguez aqui muito pelo lado esquerdo, né? Sendo que o Felipe Luís tem usado ele pelo lado direito do Flamengo, até tem falado aí nas coletivas que entende ele como um jogador que pode jogar naquela função que o Gerson jogava, né? Pelo lado direito, mas não sendo um ponta, sendo um cara que joga do lado direito para dentro, construindo o jogo, articulando. E olha que interessante esse mapa de calor, né? O Saul ele vem aqui do lado direito em alguns momentos, mas ele é muito mais um homem do corredor esquerdo do campo, tá? Talvez ali jogou como volante em alguns jogos, mas principalmente ali desse lado esquerdo, tá? Então é bem interessante que onde o Felipe Luís o enxerga hoje não é onde ele mais jogou na última temporada, tá? Isso é um erro? Não necessariamente, mas o fato é esse. Ele jogou muito mais pelo lado esquerdo na última temporada emprestado ao Sevilha do que, de fato, pelo lado direito, onde o Felipe Luís tem o enxergado. Quando você pega o mapa de calor em 23/24, né, na temporada 23/24, aí sim, pelo Atlético, ele está muito mais pelo lado esquerdo também, né? Ele já havia jogado 34 jogos, 14 como titular, 40 minutos por jogo, que eu acho estranho, mas tudo bem. Total de minutos jogados, 1.373, tá? E você vê aqui o Saul muito mais pelo lado esquerdo, rapaziada, também. E não como esse homem pelo lado direito, onde o Gerson frequentemente foi escalado, né, pelo Felipe Luís e jogou até bem, né? Mas o Saul também muito por esse lado esquerdo. Quando a gente pega a temporada 22/23 do Saul, também pelo Atlético de Madrid, você também vê predominância dele pelo lado esquerdo, até mais colado e rente à linha lateral, né? Como esse homem bem aberto, realmente fechando os espaços, né? Bastante interessante notar isso. Então, nas últimas 3 temporadas, seja por Atlético ou Sevilha, você vê que predominantemente o mapa de calor médio do Saul nas temporadas foi ali sempre pelo lado esquerdo. E é interessante notar que o Felipe deseja tê-lo pelo lado direito, pelo menos nesse primeiro momento.
Tá errado? Acho que não necessariamente, né? A gente pode conversar muito sobre isso, mas não necessariamente. O Saúl é um jogador que já esteve pelo lado direito, já esteve pelo lado esquerdo, já esteve envolvido naquele meio campo com o Gabi, com o Koke, lá naquele Atlético de Madrid lá atrás, em 2017, 2016. Enfim, acho que é um jogador que pode fazer essa função de camisa 8 muito bem. É bom lembrar que o Saúl de hoje não é o Saúl com a mesma capacidade física de 2016, 2017. É um Saúl já com 30 anos, que obviamente não é também um Saúl em fim de carreira, né? Também tem que ser dito isso. Agora, quando a gente volta aqui para o Transfermarkt e a gente tenta olhar a temporada, por exemplo, 23-24, que aí, se eu não me engano, ele ainda estava no Atlético, né? Antes de ser emprestado ao Sevilha, você consegue, é isso mesmo, pelo Atlético, você consegue notar que ele tem ali 49 aparições na temporada, sendo 10 pela Liga dos Campeões, 34 por La Liga, dando até 5 assistências nessa temporada de La Liga, né, a temporada 23-24, 4 pela Copa do Rei e uma pela Supercopa da Espanha. E você vê, olha que interessante o que o Transfermarkt nos mostra aqui, e é muito legal notar, né? Olha só aqui do lado direito que interessante. O Saúl nessa temporada 23-24, ou seja, 2 temporadas europeias atrás, ele começou o jogo 40 vezes com esse meia central, como esse 8, né? Não como um primeiro volante, mas como esse meia central. Como meia pela esquerda 4 vezes, ou seja, pouquíssimas vezes, menos ainda como volante, como uma espécie de 5, e uma vez como esse cara pela direita, ou seja, uma vez como esse cara aqui, que faria mais ou menos a posição do Gerson, tá? Então, já tem algum tempo, pelo menos 2, 3 temporadas europeias, que o Saúl ou é mais um camisa 8, ou é mais um cara que cai pelo lado esquerdo, e não esse cara pelo lado direito, né? É interessante notar isso usando os dados aqui do SofaScore e do Transfermarkt. Aí eu pergunto a vocês, é totalmente errado ter o Saúl pela direita? Eu acho que não, viu? Eu sinceramente acho que não. Acho que o Saúl tem condições de fazer esse lado direito, ele tem bom passe, ele tem bom poder de construção. Contudo, talvez não seja o ideal agora. Eu quero saber a sua opinião, deixa nos comentários aí que eu quero entender o que você pensa, né? Contudo, não seja o ideal agora, porque o Saúl fisicamente parece estar abaixo, parece ser um jogador que nesse momento está um pouco mais pesado, um pouquinho mais de dificuldade no momento da recomposição defensiva, de fechar o lado do campo ali, e é necessário, né? Esse cara que joga pelos lados do campo, ele precisa ter um momento defensivo ali muito acurado com o Felipe Luiz, é muito necessário no futebol de hoje. Portanto, talvez seja legal ter o Saúl ali do lado direito? Sim, pela capacidade de passe, de articulação, ele pode ir bem por ali, talvez não agora. Pela capacidade física não está no seu auge, né? Lembrando que ele está em uma pré-temporada, entre muitas aspas, né? Enquanto o pessoal aqui na temporada do Brasil está no meio, pro final da temporada, ele está no início da temporada europeia, entre aspas, né? Então ele está começando uma temporada, fisicamente ele está aquém. Talvez o Saúl, no seu máximo físico, ele possa render muito bem pelo lado direito. Agora, na minha opinião, vendo como ele está nesse momento, até em relação à velocidade, à recomposição, à intensidade, jogar como 8 talvez fosse mais fácil, né? Porque ele conseguiria evitar esses sprints de perseguição, de ter que fechar o lado do campo e recompor, correr atrás do lateral adversário, né? Essa é a minha opinião. Eu quero trazer esse debate até você, o que você acha, o que você pensa desses números aqui que a gente viu no SofaScore e no Transfermarkt. Deixe a sua opinião aí nos comentários, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe o like aí, se inscreva no canal, lives aqui no canal, live todo dia às 16h45, você é muito bem-vindo, valeu? Tamo junto, um forte abraço e vamos Flamengo, tá? Obrigado, rapaziada, tamo junto.